Tá. Boa tarde, então. Estamos aqui no Altamente de Novembro, cujo tema é a família, com aqui o nosso senhor Dr. Filipe Fernandes. Ok, vou pedir então que se apresente um bocadinho. Ok. Olha, então, antes de mais, agradecer ter-se lembrado de mim para termos aqui esta conversa que vamos ter um bocadinho acerca de um tema que é interessante, tem muito a ver com aquilo que é a ação do vosso projeto. E no fundo é a pergunta mais fácil, né? Eu sou especialista em mim. Exatamente. Portanto, eu sou psicólogo, aliás, eu gosto sempre de dizer que aquilo que eu faço é ser psicólogo, porque acho que aquilo que nós somos é realmente além da profissão, portanto, já faço, já tenho esta profissão há 17 anos, 18 anos, quase 18. Já fez 18, a altura em que eu tive sempre um bocado velho, quando diz este tipo de coisas. Não sou de cá, não sou açoriano, ainda que costumo dizer que sou um açoriano que nasceu em Coimbra, portanto, estou cá já há muito tempo na ilha e gosto muito de estar cá. Neste momento, além de trabalhar aqui no Centro de Saúde, sou Presidente da Comissão para a Dissuasão de Toxicodependência da Gadoria, que nos traz cá esta conversa, esse motivo. Sou psicólogo em contexto clínico, também privado, e faço parte dos órgãos da Ordem dos Psicólogos aqui nos Açores. No outro âmbito tenho meu filho, tem 13 anos, e sou da Académica de Coimbra. Muito bem. É outra parte que eu gosto de salientar. Muito bem, obrigada. Quando me apresento. Então, vamos então à primeira pergunta, Vamos embora. que é: como é que define a toxicodependência e qual é o papel do ppsicólogo no tratamento desse problema, especialmente no contexto de jovens? Ok. Então, bem, aí temos de separar logo no fundo, são duas perguntas numa só. Eu quando falamos de toxicodependência, ou no limite da dependência, nomeadamente aquelas que implicam consumo de substância ou aquelas que surgem sem haver consumo, as ditas dependências sem substância, eu dá-me sempre vontade de salientar a ideia de liberdade. De alguma maneira, quem é dependente de alguma coisa, seja uma substância, seja até alguma atividade que faz, que pode ter com a qual pode haver uma relação dependente, é alguém que necessariamente é menos livre. Claro que, quando falamos daquilo que tem a ver com o consumo de substâncias, estamos a falar de uma relação abusiva com uma substância, que implica uma repetição daquele comportamento e em que há uma alteração grande no comportamento da pessoa, seja naquilo que a pessoa faz, seja naquilo que a pessoa sente, seja também na forma como a pessoa pensa, o que leva a que haja toda uma alteração daquilo que é o dia-a-dia, muitas vezes no limite, é feito em função da substância que a pessoa se vê dependente. Agora, eu volto a salientar a questão da liberdade. E a ideia aqui, quando temos alguém que é dependente, é trabalhar a pessoa para que ela possa ser novamente alguém livre. Pode fazer mais opções da mesma maneira, como todos nós fazemos, mas de alguma maneira passa a ter um controle diferente sobre a sua vida. No caso do psicólogo, e sendo certo que estamos a falar de equipas que devem ser multidisciplinares ou idealmente interdisciplinares, o psicólogo tem um papel que é importante, quer numa lógica preventiva, seja numa prevenção primária, secundária ou terciária, pode também intervir naquilo que é a redução de danos, pode intervir naquilo que é também o tratamento quando existe uma dependência. E passam por uma série, consoante o patamar em que estamos, passam por condições que são muito diferenciadas. Agora, passa muito pela promoção de motivação, por vezes para o próprio tratamento, passa muito por uma abordagem muito psicoeducativa em relação àquilo que é as substâncias e as suas consequências, e passa também, por exemplo, podíamos estar aqui muito tempo a responder a esta pergunta, pela forma como somos pessoas que podem ter uma intervenção naquilo que é a abordagem preventiva com diferentes públicos. E no caso dos jovens, é um dos públicos em que nós, por definição, também intervimos. Ok, muito bem. Pode explicar então qual é o processo que passa um jovem que é encaminhado por uma comissão de dissuasão de toxicodependência e quais são os critérios para este encaminhamento? As comissões para a dissuasão existem, ou foram criadas, na sequência daquilo que é o processo de descriminalização do consumo. E convém clarificarmos este ponto, porque é um mito, que, nomeadamente naquilo que tem a ver com os consumos de cannabis, que ainda existe. O consumo, ainda que não seja crime, e ainda bem que não é, o consumo vai contra aquilo que a lei determina. Há limites definidos para aquilo que havia, agora com a alteração da lei é um bocadinho diferente. Há aqui uma diferença entre aquilo que é o tráfico e aquilo que é o consumo. O consumo não é crime, mas entra naquilo que é o domínio das contornações, nomeadamente para aquelas pessoas que têm mais de 16 anos. No caso dos mais jovens, é tido como no fundo, um indício administrativo que implica também um encaminhamento para a comissão. Portanto, as comissões têm dois focos de intervenção. Receber pessoas que
foram detectadas por alguma autoridade num cenário de consumo e intervir com elas, naquilo que é uma dimensão mais pedagógica, mas também naquilo que é uma dimensão que pode ser mais punitiva, mas sempre com base no pressuposto da informação, no pressuposto da prevenção e no pressuposto das pessoas, no fundo, saírem de uma audição da Comissão com a devida consciência do que é que os consumos implicam, seja naquilo que é saúde, seja naquilo que é a dimensão legal, numa ótica de promoção de responsabilidade. E depois, no caso dos mais miúdos, com uma intervenção com um enfoque maior também sobre a família. As famílias estão sempre envolvidas. Depois, podemos ser chamados a intervenções, por exemplo, puramente pedagógicas. Então, alguma entidade, ou eventualmente a própria família, entende que há o seu utente, ou entende que há o seu familiar, que, isto acontece mais com os mais jovens, naturalmente, que requer uma intervenção mais no foro psicoeducativo ou mais no foro informativo, nós tendemos também a fazer isso. E nesse caso aí, não tanto com a intervenção da autoridade policial, mas que dá para prevenir que essa intervenção acabe por acontecer. Muito bem. E quais são os objetivos principais das CDTs em relação aos jovens e como é que esta difere de outras abordagens? No fundo, eu acho que nós temos que, respondendo à pergunta, vou baralhar um bocadinho, mas já para ajudar, não é para complicar. Eu acho que nós temos que entender a intervenção das dependências como uma intervenção que tem que ser necessariamente integrada. Ponto. Se o é ou não, é a conversa para outro dia, e se calhar não é tanto como devia ser. E, portanto, nós temos uma dimensão que passa pela prevenção, temos o tratamento, temos uma dimensão punitiva que também é importante, as autoridades policiais têm uma intervenção importante neste campo, portanto, tratamento, reabilitação e também a dissuasão. As CDTs têm uma intervenção única, porque são as únicas que protagonizam, de acordo com aquilo que a lei prevê, esta dimensão dissuasora. Agora, naturalmente, a ação de uma comissão é tanto mais eficaz quanto, no fundo, estes vetores todos que eu alinhei anteriormente, existirem ou não, ou existirem de uma forma mais integrada ou não. Portanto, as comissões corporizam a questão de dissuasão, ou, passando à prática, aquilo que a lei prevê, e, portanto, esse papel necessariamente é só nosso. Agora, por si só, como qualquer outra área, o papel pode ter, é naturalmente limitado e depende muito desta integração que deveria existir. No caso dos jovens, a intervenção passa, ou se calhar o nosso caráter mais singular em termos interventivos passa pela forma como somos nós que falamos com os jovens que são detectados em processo de consumo pelas autoridades, e o objetivo claramente é promover a informação, procurar que a reincidência não aconteça, procurar que a família seja envolvida sempre que isso justifica, seja ou pela idade ou pela natureza do processo, e outro papel importante que é a forma como procuramos estimular, de acordo com aquilo que a lei prevê, mas também de acordo com aquilo que é complementarmente a nossa avaliação, estimular processos de tratamento sempre que eles são tidos como necessários. As comissões não tratam por si só, mas são plataformas de encaminhamento para as respostas que forem mais adequadas àquele jovem. Podem passar, na terceira, pelo programa de recursos, podem passar pelo meio de família, ou podem passar, por exemplo, pela psicologia em contexto público de saúde. Muito bem. E como é que é conduzida a avaliação inicial de um jovem ao ser encaminhado para uma CDT? Quais são os principais pontos que consideram durante esta avaliação? Acima de tudo, primeiro perceber o contexto que leva a que o jovem seja encaminhado. Perceber qual é que foi a situação em que ele foi detectado e que levou a que este encaminhamento tenha sido feito. Depois, é uma abordagem muito transversal, portanto, uma avaliação daquilo que é o histórico de consumos, com base em entrevista, mas também com base em instrumentos que estão tipificados para tal, uma abordagem daquilo que é o nível de risco associado ao consumo que o jovem mantém, ou, por exemplo, da necessidade que existe de algum tipo de intervenção posterior, uma abordagem em termos daquilo que é a situação socioprofissional, daquilo que é a situação ao nível dos estudos, aquilo que é o contexto familiar e, por exemplo, aquilo que são duas variáveis que nós estamos sempre a avaliar, que é a ocupação de tempos livres e a perspectiva de futuro. São duas dimensões que em pessoas que infelizmente mantêm um problema de consumos com alguma severidade são muito afetadas. Mas acima de tudo, fazer uma abordagem transversal ao jovem para que a decisão que é tomada, estamos a falar de processos que implicam, até com alguma complexidade do foro administrativo e jurídico, implica que haja tomada uma decisão, que a decisão seja, não chapa 5, mas seja o mais adequada possível, tal como diz o nome da Comissão, a promover a dissuasão e como disse há bocadinho, a responsabilidade associada ao consumo por parte dos jovens. Okay. E qual é o processo em que o psicólogo pode ter neste processo de dissuasão? Aqui,
e como eu disse logo no início, além de dizer que sou da académica, expliquei que era psicólogo, eu aqui na comissão, o meu papel não é o papel clássico do psicólogo, porque há um papel que se pretende diferente. Agora, há um papel que o psicólogo pode ter ao nível da dissuasão. Eu ainda que não trabalho como psicólogo na CDT, não consigo fugir daquilo que é a minha prática e a forma como abordamos, nomeadamente os mais jovens, bebe de alguns aspectos que nós sabemos, que tem a ver com a prática, tem a ver com o treino. Agora, o papel está acima de tudo nos processos de tratamento. Que neste caso na CDT não sou eu que os faço, como eu expliquei há bocadinho, nós encaminhamos para outros colegas que podem ter um papel muito importante, aliás, que têm um papel muito importante, primeiramente na redução dos consumos quando eles existem, ou idealmente na promoção da abstinência, até porque sabemos todos que há consumos que são tanto mais perigosos quanto mais precoces acabam por acontecer. Portanto, agora, no meu caso particular, no caso da comissão, eu não sou o psicólogo clássico, porque não é isso que se pretende. Agora, temos um papel de promoção de motivação para o tratamento, promoção de informação, claro que é um bocadinho feito com base em algum treino, em alguma formação, ou na formação que neste caso eu tenho. Claro, ok. Em que medida é que a família de jovem é envolvida neste processo? Sim, no caso dos jovens, e aqui vamos separar um bocadinho aquilo que são a malta com menos de 18 anos, da malta que já tem mais de 18. Nas pessoas que não são encaminhadas com menos de 18 anos, a família é envolvida sempre. Obrigatoriamente. Primeiro ponto, porque é aquilo que a lei prevê, estamos a falar de um processo, nomeadamente daqueles que têm acima de 16 e 18, há um processo de contornação, que pode implicar algumas medidas, algumas delas podem ser punitivas, agora sempre aplicadas numa ótica pedagógica, não é aplicar uma medida punitiva só porque sim, ou por si só, e portanto, não só há essa obrigação, como nós queremos que a família seja envolvida, porque naturalmente estamos a falar de jovens, e nomeadamente abaixo de 18 anos, a família tem um papel fundamental. E por outro lado, é importante também esclarecer a família de uma série de coisas, porque por vezes não há grande noção, não há uma literacia ao nível das famílias sobre aquilo que são os consumos, sobre aquilo que são as substâncias, o que depois leva a lacunas na forma como podem identificar de forma precoce alguns sinais de risco ou alguns indícios de consumos que possam existir. Portanto, a ideia é envolver a família no processo para que possam ter noção daquilo que está a acontecer e possam ter um papel também naquilo que é a diminuição de consumos ou a sua cessação, idealmente, mas também garantir que a família também sai devidamente informada, ou sai mais informada do que entrou, em relação àquilo que os trouxe a falar connosco e, naturalmente, também em relação àquilo que se pretende que seja uma prevenção, neste caso não primária, mas uma prevenção mais à frente em relação àquele jovem. Portanto, a família é muito importante e é importante informá-la, é importante esclarecê-la e é importante envolvê-la.